E o pior de tudo, nem choca. Se fosse algo dessa magnitude acontecendo no governo do Bolsonaro, seria o assunto único falado durante semanas. Mas como é do governo Lula, parece que a imprensa já é o esperado, é o que todo mundo se espera. Mas vamos lá. Você se lembra do Arrosgate, quando uma mercearia de 2 portas ganhou uma licitação para distribuir R$1 bilhão em arroz que ela compraria de outros países e distribuiria para milhares de pontos no Brasil, e ficou tão ridículo, a situação foi tão escandalosa que eles tiveram que suspender a licitação? Esse caso agora parece ser 8 vezes pior. Lá nós estávamos falando de R$1 bilhão. Agora nós temos o curioso caso, né, parece que a história se repete, de uma empreiteira, construtora, ganhando contratos de R$9 bilhões. Sempre empreiteira, né? Antes Lula usava Odebrecht, usava essas outras lá, Gutierrez. Acho que o nome delas já ficou muito sujo, então para não chamar muita atenção ele mudou um pouco as empreiteiras e foi para essa aqui, ó. Empreiteira criada, isso aqui é um outro lava-jato que está acontecendo pelo que eu estou vendo. Empreiteira criada em 2022 no Piauí vira fenômeno bilionário no governo Lula. É mais ou menos o que está acontecendo com a JBS agora, que é um dos principais motivos da carne estar ficando tão cara, tá? Mas isso vai para um outro vídeo. Empreiteira criada em 2022, construtora Ótima Limitada. Grava esse nome, hein? Ótima Limitada. Soma R$8,9 bilhões em contratos com a gestão petista. Criada em 2022 no Piauí, a construtora Ótima Limitada tornou-se um fenômeno no governo Lula. Deve ser boa demais essa construtora, né? Igual o filho dele sendo empresário. São R$9 bilhões em contratos com a gestão petista para a manutenção de estradas, segundo dados oficiais da gestão petista. A empreiteira fechou um pacote de obras com a Superintendência Regional do DENIT, no estado, que deixa outras concorrentes muito distantes do seu faturamento na máquina federal. É uma coisa impressionante. Aí vamos dar uma olhada. Primeira coisa, fui dar uma olhada no endereço. Tá aqui, ó. Essa daqui que você está vendo é a empresa que fechou 9 bilhões. Grave esse. 9 bilhões de reais em contrato com o dinheiro público do governo petista. Né, o nosso dinheiro. 9 bilhões de reais numa empresa dessa, com essas casas. Olha aqui a situação. Deve ser aqui o escritório do chefe da direção, né, do CEO. Provavelmente aqui é o escritório do CEO da empresa. 9 bilhões de reais. Aqui é uma vista por cima. Como você pode ver, essa área daqui, ó, é um lote praticamente vazio, com algumas casinhas na lateral. Deve ser, isso aqui é um complexo, né? Uma empresa que cuida de contratos de 9 bilhões de reais. Aí, fui dar uma olhada no site da empresa. Aí nós temos aqui o site do Econodata, nós temos algumas informações, e aí vem um detalhe curioso, olha, tem de 21 a 50 funcionários. Calma que você vai ver o que eu estou falando. E aí o quadro societário da empresa. Olha esse nome aqui, ó, Humberto Costa e Castro. Humberto Costa e Castro é o irmão do senador Marcelo Castro. Vamos por partes, está entendendo? Humberto Costa e Castro, um dos sócios dessa empresa que fechou contratos de 9 bilhões de reais com o governo Lula, é irmão do senador Marcelo Castro. Curioso, muitíssimo curioso. Vamos para a próxima parte? Marcelo Castro, empreiteira de irmão de senador Marcelo Castro, vira fenômeno bilionário no governo Lula. A construtora Ótima Limitada, criada em 2022 no estado do Piauí, se transformou em um fenômeno. Eles adoram repetir essa palavra, né? Fenômeno, tipo assim, ela é muito boa. Mas, cara, será que é mesmo? Vamos pegar uma informação de uns meses, de um período atrás aqui, que eu quero te chamar a sua atenção. Isso aqui, ó, é de dezembro de 2023. Marcelo Castro envia 38 milhões e 200 mil reais em emendas para a obra de construtora da família dele. Né? A construtora se chamava Jurema. Isso em 2023. Não é essa Ótima agora, era uma outra construtora. E o dinheiro chegou até lá através, né, da Codevasp, que é gerenciada por quem? Pelo filho desse senador, que foi colocado lá. Quem que colocou ele lá? O filho do senador foi nomeado para o cargo em abril deste ano com a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha que curioso. O Lula coloca o filho do senador
né, como na 7ª Superintendência Regional do Codevasp, e aí de repente 9 bilhões de reais em contratos são liberados para essa empresa. Só que não foi para a Jurema, sabe por quê? Porque esses dois, o irmão do Marcelo Castro, ele, puxa aqui, ó, brigou com outro sócio da Jurema e em março desse ano abriu a Ótima. Em março, ele abriu a empresa Ótima Limitada. E logo que abriu, começa a ganhar dinheiro do governo. 9 bilhões de reais para essa empresa aqui, gente. Olha o tamanho da empresa. Isso aqui tá igualzinho o caso da mercearia na licitação do arroz. E aí tem o Marcelo Castro aguarda aval de Lula para avançar com a PEC de transição. MDB estará com Lula em 2026, diz Marcelo Castro. Eu não sei, mas tá parecendo até um esquema de corrupção, compra de apoio, não tá? Tá muito estranho isso tudo. Não dá para entender por que o Marcelo Castro, o irmão dele, que é dono da Ótima, a construtora, a empreiteira que mais está ganhando dinheiro com contratos do Lula agora, 9 bilhões, um senador, e o filho dele é da Codevasp, lá do Piauí, e aí ele vai e declara que o MDB vai estar com Lula em 2026, sendo que o partido dele tem o prefeito de São Paulo. A corrupção no Brasil voltou, mas voltou de uma forma assim, ó, com as pernas abertas. Por quê? O STF devolveu dinheiro, libertou, anulou condenações. O STF anulou ele deu uma carta em branco de corrupção para todos os corruptos do Brasil. Mais ou menos o seguinte, ó, pode roubar à vontade, nós vamos aqui proteger vocês. Tá todo mundo protegido, ninguém vai mexer com vocês. Nós vamos atrás das velhinhas com as bíblias e com aquelas pessoas que falam coisas que a gente não gosta na internet. Estas pessoas são perigosas. Traficante, assassino, estuprador.